consultor de vendas está atendendo o cliente, a venda parece que já está quase fechada, ele está quase obtendo o sim daquele cliente ou daquele prospect, né? E daqui a pouco o cliente muda totalmente. E aí diz, não, me liga na próxima semana, hoje não, ou então me manda que eu vou dar uma olhada no material depois, me dá uma ligada e deixa o consultor de vendas ou o representante aí independente no vácuo. Essa dispensa do cliente precisa ser investigada. É preciso verificar por que o cliente ou o prospect que tem potencial para suas soluções, por que chega nesse ponto da conversa e a venda acaba não acontecendo. É o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, vou te pedir uma gentileza. Comenta aqui nesse vídeo, diga o que você gostaria de ver e ouvir por aqui, deixe as suas impressões, ative as notificações para receber informações de vídeos novos. E fundamentalmente, se esse tipo de vídeo te ajuda, você que é fornecedor, supervisor, representante independente, um empreendedor aí de sucesso, então se inscreva, né? Considere a possibilidade de se inscrever nesse canal. Vai estar me ajudando e demonstrando para o YouTube que isso é interessante, quem sabe aí para outros pequenos negócios também. Então vamos investigar por quê, né, dessas respostas, então, dessa dispensa do cliente ou do prospect. Pode ser, você não disse nada que fosse interessante. Essa é a primeira. Segunda, não confio em você. Está querendo me vender, precisa bater meta. Não entendi. Só que você está com o desconfiômetro desligado e não percebeu que eu estou em dúvida. 4. O consultor de venda está passando por cima da conexão. Rapport é uma expressão em francês que significa trazer de volta. Na psicologia quer dizer sintonizar-se com o outro de uma maneira empática, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa. A essência do rapport é ter, demonstrar, agir com interesse real. Rapport não pode ser um faz de conta que eu estou te escutando, tem que ser algo realmente verdadeiro. De fato, eu quero ajudar, eu quero resolver, eu tenho como, né? Eu tenho as soluções. E a técnica do rapport é o espelhamento, quando você se coloca no lugar do outro de tal maneira que você começa a copiar os gestos, a expressão facial, a expressão corporal. Pessoalmente, isso acontece através de uma videochamada, uma videoconferência ou ainda através de uma ligação com o tom de voz, né? Um tom de voz mais firme, mais leve, mais suave, mais sério, mais sóbrio ou mais tranquilo, né? Mais solto, ou uma pessoa que às vezes fala mais rápido. Então, é acompanhar de uma maneira cadenciada esse jeito do outro se comportar. Mas cuidado, não é uma imitação debochada. A exemplo, criança pequena que às vezes imita o outro, irrita até fazer o outro chorar. Parece algo simples, mas isso tem um sentido e passe a observar. Uma conversa onde uma pessoa fala muito rápido e a outra já fala um pouco mais lento, ou o inverso. Isso dá um desencontro de informações, de interesse, de tempo, né? Tem um time aí de ajuste para poder entrar na mesma vibe, digamos assim. Então, a questão do rapport, ela tem que estar presente aí no dia a dia. A segunda técnica é o gatilho mental da reciprocidade. E o que é a reciprocidade? Eu faço alguma coisa legal para alguém hoje, sem pedir nada em troca, e aquela pessoa naturalmente vai se sentir em dívida comigo, e assim que for possível, ela vai tentar então fazer esse retorno
para mim pelo favor ou pela gentileza que eu prestei anteriormente. Só que o consultor de vendas não pode fazer isso e depois esquecer da vida. É preciso sequenciar essas ações, né, até elas se tornarem irresistíveis. E como é que você pode acionar o gatilho da reciprocidade? Você pode enviar conteúdos de forma gratuita para esse cliente, conteúdos educativos sobre os benefícios, as vantagens dos seus produtos, serviços ou do seu equipamento, contextos de mercado que estejam em alta, que influenciam, né, nos negócios, promoções, brindes, amostras, receitas, novidades, upgrade de alguma solução. Então, tem várias maneiras de manter aquele relacionamento até ele virar um interesse de compras. Lembrando sempre da premissa da permissão, né, que dão esses sinais que você pode avançar, que você pode continuar entrando em contato com as suas comunicações. E qual é a resultante mais significativa do rapport na prática? Então, um menor atrito e resistência em ouvir você e impedir que você se torne aí o futuro fornecedor. Na minha vivência prática, o rapport está presente em todos os momentos da venda. Você também, quantas vezes já não praticou rapport e nem se deu conta? Ou já estava atraído por uma oferta baseado nessa técnica, né? Você como consumidor. Mas isso só vai funcionar se habitualmente o consultor é colocado em contato com essas possibilidades. Afinal, são tantas informações recebidas que nem sempre isso vem na memória, vem à tona naquele momento da oferta do produto. Por isso que o CRM ajuda, porque o CRM é uma ferramenta visual que pode organizar o fluxo, né, o funil de vendas. Olha, nesse determinado ponto da venda você vai se comportar desta ou daquela maneira, você entra com essa técnica ou com esta outra, então vai mantendo vivo na lembrança até que isso se torne natural. Muitas vezes um consultor de vendas está naquela atividade só pela grana e acha que vai dar desconto, que vai vender o tempo inteiro na base do desconto. Só que no food service não funciona assim o tempo inteiro, né? É preciso realmente entrar aí com um trabalho árduo para poder conquistar, principalmente clientes que têm potencial para desenvolver uma linha de produtos. Uma outra questão, há fornecedores, há concorrentes muito bons no mercado, que são super atentos a treinamentos, o atendimento é revisitado constantemente, supervisores, gestores que conversam com seus clientes a respeito do propósito, fazem pesquisas habitualmente, e eu posso garantir a você que a empresa que não faz isso o tempo inteiro está perdendo o cliente e está perdendo a oportunidade de conquistar novos. A atividade de um consultor de vendas não pode ser treinei hoje e amanhã tá tudo bem, nos vemos daqui a um mês. Não, isso tem que ser algo contínuo. Por quê? Porque em função do dinamismo do mercado. O mundo muda, as pessoas mudam, os comportamentos mudam, né? A cada dia a gente é surpreendido com tanta inovação, tanta novidade. Então tem que ter esse contato ou essa transferência de informação o tempo inteiro para poder dar suporte para esse profissional atender de forma completa. Há nichos de mercado que você nem imagina que é possível atender como um fornecedor food service. E só vai ter essa percepção com esse movimento constante. O rapport, ele é um engate da confiança. A exemplo do nicho de hospedagem. Se você não tem, não estuda, aliás, não tem contexto,
não tem conhecimento das particularidades desse nicho, o que está acontecendo nesse momento, quais são as mudanças mais importantes, quais são as tendências para o ano no setor de hospedagem, quais são as saídas que têm sido encontradas, as substituições, as novidades. Como é que você vai lidar com esse nicho? E um rapport nesse nível tem que lidar com um número grande de possibilidades e de informações. Esse que é o grande desafio. Por mais que a tecnologia simplifique, disponibilize rapidamente, condense as informações, é um volume grande para o cérebro humano, digamos assim. E ainda, se fosse só absorver as informações, mas não, tem que colocar aí uma dose de atenção, de emoção, de interesse. Então, tem várias nuances aí dentro desse atendimento. Por isso mesmo, um fornecedor não pode só escolher um belo dia para treinar e adeus, né? Então, da mesma maneira que a gente usa a estratégia de sequenciar ações com o cliente, com os clientes, a gente tem que sequenciar ações também com esse consultor de vendas, que vai mudando aí de degraus, vai atingindo novos níveis, ou pode ter dificuldade para começar a trilhar esse caminho da evolução. A carga de informações é muito grande, por isso um consultor de vendas, um representante independente, você empreendedor, precisa pré-selecionar o seu dia, pelo menos o tipo de clientes que você deve se deparar, clientes que já são seus clientes e clientes que podem estar na sua rota de atendimento, os nichos que você deve se deparar e pré-selecionar algumas informações de mercado, latentes para aquele momento, para ter uma composição na conversa, no convencimento, na hora de aplicar as suas técnicas. Quanto aos treinamentos, duas questões determinantes: criatividade e frequência. Para quê? Por que, melhor dizendo, para falar as mesmas coisas, entre aspas, porém de uma maneira diferente. Esta é uma maneira de ganhar um espaço no cérebro daquele consultor de vendas, daquele profissional de vendas, diante de um marzão aí de informações. Vale lembrar que nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória de curto prazo, que são aquelas informações descartáveis, não há necessidade de memorizar, são sem importância, né, para guardar. E nós temos a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, nós temos os relacionamentos pessoais, nós temos os contextos profissionais, eventos importantes, né? Se não fizermos determinadas ações, vamos ter problemas, teremos dor de cabeça. Se não fizermos, são documentos, imposto de renda, por exemplo, né? Então, senhas. Então, são coisas que ficam na memória, ou temos um cuidado, uma caixa lá reservada, muito especial, para tomar conta dessas informações. Na minha experiência prática, eu sempre sugeria ao consultor de vendas que, ao iniciar a sua atividade, que ele entrasse para a sua sala invisível, né? Que fechasse a sua porta invisível e procurasse se conectar com a sua atividade, organizar o seu trabalho, para que não sofresse interferências externas de outras pessoas que podiam estar conversando, e já começasse a exercer o seu papel como um ator, né, que vai ter lá suas cenas para poder fazer, enfim, aquela série vai ter, isso dá trabalho, então isso tem que ter concentração, tem que ter foco, senão realmente fica difícil. Essa é a sintonia do rapport do profissional com a sua atividade. Na venda interna digital no food service,
A ligação ainda é um ponto alto para resolver questões de venda, atendimento, prospecção, problemas, dúvidas, enfim. Como é que acontece uma ligação de sucesso? Como acontece uma ligação de sucesso que conecta rapidamente? Primeiro, a voz precisa sorrir, né? E não pode ser um sorriso cínico, outra vez aqui que o cliente percebe, não pode ser nada forçado. Por isso, essa necessidade de incorporar aí um personagem para poder ficar dentro daquela energia, digamos assim. Não pode ser um consultor de mau humor, ou que não está afim de fazer aquela atividade, ou está distraidão. Então, aí realmente não conecta de jeito nenhum. Segundo, ter na tela do computador, no CRM, no bloco de notas, onde for, todas as informações imprescindíveis relacionadas àquele cliente. Data de aniversário, volume de compras, quais são as categorias que ele está presente, se ele é sensível a preço, enfim, detalhes que são decisivos para aquela conversa. Os produtos que ele mais compra e o contrário também, produtos que ele tem potencial para comprar, para adquirir de você, produtos, serviços ou equipamentos e ainda não fez isso. Tem que tentar entender por quê. E o mais importante, nada de oferecer carne para vegano. Repita o nome da pessoa, né, durante a conversa. Isso é uma forma de demonstrar que de fato você está inteiro dentro daquela situação. E vá checando também durante essa conversa. João, alguma dúvida? Até aqui tudo bem? Tem alguma colocação que você queira fazer? Ou o que você achou disso, João? Se não, fica um monólogo e às vezes o cliente pode estar até fazendo outra coisa, porque está vendo que você só está, ou o consultor está despejando informação. E não, é uma conversa. Essa checagem também, ela traz o consultor de vendas para o ponto certo, se ele está sendo objetivo, se não está, se a conversa está desinteressante. Se o cliente começa a responder com frases muito curtas ou só com sim ou com não, então essa conversa não está sendo algo interessante ou algo que o cliente esteja de fato prestando atenção. Cuidado com o cliente que não está bem naquele dia, está descrente da vida, só fala em coisas ruins, em dificuldades. Não pode ser, o consultor de vendas não pode ser mal educado, enfim, insensível, mas ele não pode ficar concordando com as dificuldades, né, com aquela choradeira. Então ele tem que procurar trazer um pouco de otimismo para a conversa. Olha, tal cliente usou tal coisa e deu super certo. Olha, eu vi. Tenha o consultor deve ter, pelo menos para aquele dia, uma reserva de estratégias, né? Coisas rápidas para ser usado. Os clientes estão reclamando um pouco, estão achando que a economia está difícil, por exemplo. Como é que você lida, né, com um assunto tão quente? Como é que você consegue transitar por ele de uma forma um pouco mais tranquila? Que isso, senão daqui a pouco isso pode tomar conta da conversa e não dá em nada, né? E pelo contrário, assuntos como esse ativam a resistência do cliente em fazer qualquer aquisição. Então não é legal dar corda, né? E motivar, incentivar esse tipo de conversa. E olha que às vezes o cliente só quer encontrar alguém que não concorde com ele, que diga o contrário. Não, peraí um pouquinho. Tem gente que, apesar das dificuldades, está indo por aqui, está indo por ali, está usando esse produto, está tendo essa saída. Então, por isso que tem que estar preparado para atender, não é qualquer coisa. A informação contextualizada, ela é um farol que clareia aí a abordagem de vendas. Usando o exemplo da hospedagem,
é entender o que é importante para esse nicho, o que é relevante, elegendo as questões que um fornecedor, né, dos seus produtos aí, você pode ter descartáveis, marca própria, equipamentos, pode ser serviços, enfim, tudo que é possível oferecer ao food service. Então você vai eleger o que é importante, relevante e vai resolver, ou vai se colocar à disposição para resolver. Uma das questões que o setor de hospedagem tem como um dos pilares importantes é a experiência do cliente, que a experiência do cliente seja a mais agradável possível, memorável e que ele, além de recomendar aquela hospedagem, ele vai poder voltar outra vez, muito mais vezes, em função daquele atendimento. Então, no papel de fornecedor, o que a gente pode ajudar nessa experiência do cliente? Coquetel de boas-vindas, e aí entra com o seu portfólio de as suas sugestões de bebidas. Estamos numa nova estação aí, vem novos produtos que pode entrar em alta agora. No cardápio, com sugestão de pratos, receita, fazendo parceria aí com as indústrias. Nos acompanhamentos, que está dentro do cardápio também, mas é um entendimento que precisa ser diferenciado para poder vender mais. Nas bebidas que eu já falei, na conservação, quem tem produtos nessa linha, conservação, na limpeza, na higiene, gastronomia pelo mundo, então são pratos aí, são receitas que podem ser uma inovação, uma sugestão inovadora naquele estabelecimento, fazendo um paralelo a esse entendimento para o cliente. Eu gostaria de dar para você uma super dica que eu gosto demais porque funciona. Mas antes, não esqueça, deixa teu like, deixa teu comentário, me manda lá um direct no privado, se não, né, não quiser colocar aqui abertamente, no @fornecedor food service. Diga o que você achou, o que você gostaria de ver e de ouvir. Isso é super importante para que o YouTube recomende. E tem o e-mail do canal também, né, que está na descrição do vídeo. Então vamos à super dica. Normalmente o fornecedor, distribuidor, enfim, tem uma variedade dentro da sua linha de produtos, serviços e equipamento. Assim como os nichos, né, que tem lá uma variedade de informações. Essas duas variantes, elas têm desdobramentos que fica um volume grande de informações para o profissional, para o consultor de vendas memorizar. Então, o que fazer? Então, a ideia é criar microtreinamentos práticos com um foco específico. Se você tem um time de um ou de vários, ou você então fazer a semana de determinado nicho, isso dá um resultado sensacional. Então eu vou pegar aqui um exemplo de um restaurante self-service. Por quê? Porque 99% das pessoas já fizeram uma refeição em algum. Mas atenção, se você achar que esse exemplo é simples, que você conhece tudo sobre self-service, vamos ver agora que não é bem assim. Então vamos fazer um exercício. Entre na sua base de clientes agora, nesse momento que está aí vendo esse vídeo, e verifique quantos clientes deste nicho do self-service você tem na sua base. Digamos que tenha 20. Vou criar aqui um número hipotético. Bem, mas na região que você atua ou na divisão de negócio que você atua, deve ter mais ou menos 300 clientes. Veja que você tem 20 só. Então, eu vou dizer que
tem 300 de vários portes. Digamos que 100 desses 300 estão casados com a concorrência, que 50 não atende aí os pré-requisitos para comprar da sua empresa, que 50 são ainda muito pequenos ou tem algum outro tipo de impedimento que você não sabe ainda e não compram. Que, sei lá, que 30 estão com o vendedor ou representante externo que já está sendo atendido pela empresa. Então, digamos que nessa conta, e nem sei se fechou, sobrou 50, dos 300 sobrou 50. Que você tenha a oportunidade de verificar, de ir para cima para saber por que eles não podem fazer parte da sua base de clientes. Ao invés de 20, ter mais 20, mais 30 ou os 50. Qual é a ideia fazendo esse exercício? É dissecar as hipóteses, né? Verificar todas as possibilidades até extrair o máximo possível para poder ter uma atuação mais certeira. Em qualquer situação, de qualquer maneira, sempre há o que ser descoberto, sempre há o que pode ser melhor trabalhado. Então vamos organizar aqui a nossa semana do self-service de treinamento ou autotreinamento. Então vamos começar pelo começo. O que é um self-service? É aquele restaurante que disponibiliza os alimentos em um balcão, né? Normalmente térmico e frio, aonde os clientes vão se servir, né? Então ele pode ser uma refeição que chama-se livre, em algumas cidades pode mudar um pouquinho o nome, ou por peso, né? Ele vai comer a quantidade que quiser ou ele vai poder pesar. Só que esse tipo de restaurante ele tem padrões, tem aqueles que têm uma comida bem baratinha, outros pode ser uma comida de padrão médio, uma refeição de padrão médio, mais elaboradas, com muitos temperos, com muitos acompanhamentos, saladas, enfim, sobremesas, azeites, molhos à disposição. Tem um terceiro que seria para o público AB, que então tem uma variedade maior de pratos, é tudo que tem o médio e um pouco mais, no sentido de variedade, alimentação para quem tem necessidades especiais, uma alimentação mais restritiva para um diabéticos, para alguém que tem alguma condição aí especial, alguma dieta especial, frutos do mar com variedade. Então, são esses 3 níveis aí. Todos eles têm um ambiente decorado, ou à disposição das mesas, ou tipo de cadeira, ou tipo de balcão. Tudo isso são indicativos que vão complementar aquela certeza lá do bem baratinho, ou do médio, ou do padrão AB. As refeições do self-service se aproximam das refeições da comida caseira, mais caseira, né, ou típicas de algumas regiões, grelhados, churrasco, peixes, né, frutos do mar. Normalmente funcionam ao meio-dia, o pessoal que trabalha, enfim, que sai para almoçar. Podem abrir à noite, às vezes com um outro tipo de operação, um delivery ou um à la carte. E onde eles estão? Eles estão nas regiões, na parte central, lugares de grande movimentação, nas empresas, nos polos industriais, quantidade de pratos oferecidos. Isso na hora da pesquisa que a internet resolve a vida. Então é possível ter esta informação prévia, olha, não leva nem um minuto. Então, isso é um dado importante, por quê? Porque o restaurante monitora isso na ponta da caneta para ver questão de custo, custo de mercadoria,
a lucratividade, o desperdício, a rentabilidade, né? Então, são fatores que para o restaurante é crucial. Então, antes de fazer qualquer tipo de contato, tem que fazer essa investigação, essa pesquisa prévia, já para saber, dentro daquilo que o restaurante oferece, quais os produtos, quais os serviços, quais os equipamentos que você pode ofertar. Isso é para evitar aquela frase muito tola que diz o seguinte: eu tenho tudo que você precisa. O cliente não gosta desse atendimento generalizado, ele não gosta desse tudão aí. Ele quer ouvir de você. Quando você direciona uma conversa citando aspectos do negócio dele, é uma demonstração que de fato você se preparou para fazer aquele atendimento. Mesmo sendo um self-service, ele tem lá suas particularidades, como vimos, né? A refeição bem baratinha, a média e a de público AB. Uma outra questão também, o consultor não vai ser tão incisivo, né, na abordagem, dizer, olha, cataloguei aqui todos os teus pratos, todos os teus produtos. Não, isso é um dado para ser colocado na conversa, demonstrar esse conhecimento, mas sem ser tão direto assim. Mas é possível dizer, olha, na linha de frutos do mar eu tenho, ou de pescados, enfim, eu tenho camarão, eu tenho lula, eu tenho corvina, eu tenho tilápia, enfim, né? Que é justamente aquilo que ele trabalha. E procurar também falar de coisas que ele não trabalha, mas que teria oportunidade, ficaria perfeito, se encaixa para aquele lugar. E se o seu negócio for equipamentos? Bem, aqui as cubas são cubas térmicas ou para pratos frios, quantos pratos frios para pratos quentes. Se existem richôs para banho-maria, quantos são? Balanças eletrônicas, computador, impressora, leitor de barra, ar-condicionado, geladeira expositora, mesa de aço inox na cozinha, pia de aço inox, estantes de aço inox, jogo de facas, talheres, panelas, caçarolas, frigideiras, caldeirões, panela de pressão, tábua de corte, vasilhas, bacias, assadeiras, colheres, conchas, tesouras, fogão industrial, coifa, refrigerador, freezer comercial, forno industrial. Então, a sua lista de produtos, isso tem que ser um exercício. Depois que pega o ritmo, fica muito mais fácil. Mas ter isso rapidão, a pesquisa rápida para ver o que o cliente já possui e aquilo que não. Isso é vital. Conhecendo o nicho e fazendo essa pesquisa prévia no cliente, fica muito mais objetivo, fica profissional, vai atrair a atenção do cliente, esse formato onde você ou o consultor de venda já entra com domínio da conversa, senão não tem diálogo, né? Fica aquele silêncio, ou chega lá perguntando, quer comprar? E ele vai dizer, não quero comprar, porque comprar é gastar. Então tem que ter informações mais técnicas. Então, se o consultor de vendas vende apenas alimentos, mesmo assim ele tem que ter noção o que é, quais são os acessórios, o que utiliza num restaurante self-service. Tem que ter uma ideia geral do lugar, mesmo não vendendo coifa, né? Mas ele pode vender o produto que limpa a coifa. Então, não é qualquer produto que limpa uma coifa. Então, essa associação, essa relação com o geral que tem dentro do estabelecimento tem que ser feita. Então, é exemplo da fritadeira, que tem um modo de limpeza e conservação
que precisa ser levado em conta. E não é difícil imaginar que usando essa gama de produtos, limpeza e higiene de maneira geral estão intimamente ligadas a esse estabelecimento. Então, é impossível praticamente não utilizar produto. Então, é procurar entender qual é a linha de produtos, às vezes, que ele usa. Não, eu uso um produto na linha de higiene e limpeza, ou na linha de limpeza, eu uso produtos da linha profissional de algumas empresas. Então, eles têm apresentação diferente, têm concentração diferente, são produtos, às vezes, de alto rendimento. Então, essas diferenças é preciso dominar, não decorar para a vida toda, mas se preparar para aquele momento da venda ou ter tudo à mão para na hora já dar uma informação precisa para o cliente. Tem locais que, devido à movimentação, eles não podem parar uma operação para fazer uma higienização. Então, tem equipamentos que é possível ser higienizado sem parar a operação. Existe uma maneira, deixa mais de lado, higieniza um lado, depois o outro. São produtos que não têm toxicidade nenhuma, não vai interferir no sabor dos alimentos. Então, esse conhecimento é um diferencial importante. Às vezes o cliente investe no produto um pouquinho mais de um valor maior, mas ele vai ter um grau de eficiência, não vai correr riscos, que também é uma coisa importante, e vai ganhar no final. Quanto mais o consultor de vendas tiver uma boa noção das necessidades do cliente, melhor. Isso aqui é que nem uma anamnese, que é aquela pré-consulta, quando a gente vai no médico, antes dele receitar qualquer coisa, ele vai fazer 1 trilhão de perguntas e vai tentar entender os sintomas, vai examinar para depois dizer o que é adequado tomar. Ele não olha para a pessoa e diz, toma esse remédio aqui. Ou vamos direto para uma cirurgia. Já vamos tirar o pé e era só um problema na unha. Então, o entendimento é o mesmo. Estudar. Na semana do self-service, faça desafios incríveis. Quem mais fechar negócio, quem mais conquistar novos nichos, novos clientes, nichos diferentes que não estavam aí no radar. Então, crie brindes simbólicos, mas desejáveis. Registre todas as objeções, os argumentos, como é que foram quebradas essas objeções. Crie um dossiê aí do self-service e peça para aquele profissional que mais se destacou, contar como é que foi o atendimento, compartilhar, né, os feitos aí mais legais e as dificuldades também, né, elas fazem parte. Então, isso cria oportunidade de replicar um conhecimento de forma um pouco mais instantânea. Divulgue isso depois como uma forma positiva, nunca exponha ninguém em relação a resultados negativos, ou enfim, não crie situações constrangedoras, mas tem que circular a informação de coisas boas, de coisas que dão certo. E o gestor, o coordenador, o supervisor, o facilitador, né? Ele precisa fazer um plano de ação, precisa divulgar os resultados daquela ação na semana do self-service, o que aconteceu, criar um novo desafio assim que puder, mas sempre fazer um rodízio desses nichos, que isso pode não estar no radar do consultor de vendas no dia a dia. Um coordenador, um consultor, um gestor, ele não é só para cobrar a venda de hoje, é para dar suporte também, é para dar norte. Porque cobrar é a parte mais fácil. Vendeu ou não vendeu? Por que não vendeu? Agora, o contrário também. Como é que eu posso te ajudar? O que faltou? Isso vale para você, que é um empreendedor de sucesso, sozinho, que resolve todas as paradas aí do seu negócio.
Isso tudo é importante, que muitas vezes os clientes usam a questão do preço para poder se livrar de consultores de vendas, de profissionais de vendas que não têm a mínima noção dos seus produtos e nem dos dele. Então ele não vai perder tempo. Imagina atendendo com um profissional que não está preparado para entender o seu negócio, não o da rua toda, do seu negócio. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil. Mais uma vez, peço para você, deixe seu comentário, diga o que você gostaria de ver ou de ouvir por aqui. Se não quiser comentar aqui, me manda uma mensagem no privado, no @fornecedorfoodservice. Tem o e-mail do canal que também está na descrição do vídeo. E ative as notificações para receber informações de vídeos novos. E para você que me segue anonimamente, também diga aí o que você precisa. Que dentro da experiência que eu tenho, eu direciono para esse assunto aí que você quer saber. Bons negócios. Nos vemos no próximo vídeo.